Nesta semana, estudamos sobre a experiência de José, sobre a vida de José nos seus primeiros 30 anos, especialmente dos 17 aos 30 anos. A Bíblia diz que José era um filho mimado, era o preferido do pai, era o filho da esposa amada, era o filho de Raquel. Por conta de ser o preferido do pai, ele era odiado pelos irmãos. Enquanto o pai mimava a José, os irmãos o odiavam e procuraram acabar com ele. Nessa situação, ele foi vendido a uma caravana de mercadores ismaelitas. Só foi vendido porque o irmão ainda intercedeu para que ele não fosse morto, para que ele não fosse deixado a morrer no deserto. Mas então veja, irmãos, ele foi vendido a uma caravana de mercadores. Ele tinha nessa época 17 anos. Agora a caravana de mercadores no Egito o vendeu como escravo, o vendeu para um oficial do faraó, para Potifar. Entretanto, irmãos, mesmo como escravo, as coisas nas mãos de José iam sempre muito bem, eram sempre muito abençoadas. E ele foi promovido a mordomo, ou seja, o maior dos empregados da casa, o responsável pela administração da casa. Gênesis 39, 2 diz assim: o Senhor estava com José. Tudo ia bem com José, irmãos, até que ele foi assediado pela mulher de Potifar. E ao negar deitar-se com ela, ele sofreu uma calúnia. Veja qual foi a resposta dele às insinuações e às propostas da mulher de Potifar. Como posso cometer esse mal e pecar contra Deus? Isso está no livro de Gênesis 39, verso 9. José era um homem íntegro, era um jovem íntegro. Mas por conta disso, ele foi caluniado pela mulher de Potifar, que disse ter sido vítima de uma tentativa de estupro por parte de José. E dessa forma ele foi preso. Foi preso na cadeia onde ficavam os oficiais de Faraó. Mas lá também o Senhor o abençoava. Gênesis 39, 21. O Senhor era com ele. O Senhor era com José na casa de Potifar. O Senhor era com José na prisão. E ele se tornou um prisioneiro especial, porquanto tudo que o carcereiro dava para ele fazer, dava tudo muito certo. E o carcereiro não precisava se preocupar. E ele passou a ser como que um co-administrador deste presídio, desta prisão. Lá ele teve a oportunidade de interpretar os sonhos do copeiro do rei e do padeiro do rei. Após a sua interpretação, sucedeu exatamente como ele havia dito. O copeiro do rei foi solto e o padeiro do rei foi executado. Veja só a quem José atribuía as interpretações. Gênesis 48. Não pertencem a Deus as interpretações? José não se aproveitava de saber as interpretações porque ele sabia que as recebia de Deus e testemunhava que as recebia de Deus. Essa condição de ter interpretado o sonho do padeiro e o sonho do copeiro o levou a ser intérprete de um sonho que Faraó havia tido e que não havia sido interpretado por nenhum dos seus magos, dos seus mágicos. Ele interpretou o sonho do Faraó, das 7 vacas gordas e magras e das 7 espigas sadias e secas. E ele mesmo testemunhou agora a Faraó. Gênesis 41, verso 26. O que Deus há de fazer, notificou-o a Faraó. Atribuiu a Deus o conhecimento do futuro, a profecia dos próximos 14 anos. Os 7 primeiros de bonança, de abastança, e os 7 últimos de escassez, de falta. José também se demonstrou agora, após interpretar o sonho do Faraó, um administrador competente. Disse o que ele devia fazer,
disse que seria conveniente achar alguém capaz de administrar os alimentos, os cereais, a produção agrícola nos próximos anos, nos próximos 7 anos, para enfrentar os 7 anos de seca. Mas ainda, ele recomendou que se fizesse um imposto de 20%, um quinto da produção agrícola, para que pudesse ser guardada para os anos de escassez. E veja qual foi a afirmação do faraó. Gênesis 41, 38. Deus te fez saber tudo isso. Por conta disso, ele foi feito governador do Egito. Depois de 13 anos da chegada no Egito, ele foi feito governador do Egito. E quando ele teve seu segundo filho, ele deu o nome de seu segundo filho de Efraim. Gênesis 41, 52. Que queria dizer: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O Senhor fez com que José crescesse na terra da escravidão, onde ele foi mandado como escravo. Deus transforma o mal em bênção. Nos tempos de Deus, as coisas se resolvem segundo a vontade de Deus, segundo o bem para os seus filhos. E veja o texto de Gênesis 50, 20, testemunho de José, já no fim da vida. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Esse texto nós vamos estudar na próxima semana, quando nós vamos ver a atuação do governador do Egito, José, a atuação dele ao reconhecer seus irmãos, ao receber seus irmãos, ao perdoar seus irmãos, sempre segundo a vontade de Deus. Deus transforma o mal em bênção. As coisas com Deus, irmãos, não são coincidências. As coisas com Deus são providências que Ele tem feito, tem dado a cada um de nós ao longo da nossa vida. Fiquei muito feliz com o estudo dessa lição. Uma lição muito bonita, irmãos. Uma lição sublime, uma lição muito agradável de ver como Deus cuida dos seus filhos. Eu quero desejar a todos nós que tenhamos a certeza de que Deus cuida de cada um de nós. Deus cuida dos nossos filhos, Deus cuida da nossa vida. E vai sempre prover o melhor para nós, ainda que às vezes nós achamos que tarda, ainda nós achamos que não é no tempo que a gente gostaria, mas o Senhor, no tempo certo, vai nos dar tudo aquilo que necessitamos e vai cumprir as suas promessas. Vamos então orar para concluir o estudo da lição dessa semana. Senhor nosso Pai, obrigado pelo estudo que tivemos. Obrigado pelo estudo que tivemos da vida, dessa primeira parte da vida de José, quando vimos a tua condução, a tua direção e a tua bênção sobre o teu filho José. Sabemos que essa mesma direção, essa mesma condução e bênção, o Senhor tem para cada um dos teus filhos e nós queremos agradecer por isso. Queremos que nos ajude a confiar e viver dessa maneira, íntegros, sabendo que o Senhor vai dar a cada um de nós, no tempo certo, aquilo que necessitamos. Tudo isso te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero desejar a todos um feliz sábado. Deus abençoe a todos vocês nas reuniões da igreja, ou se você estiver nas reuniões familiares, mas que tenham um sábado feliz na presença do Senhor Jesus.